Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa quarta aula de reforço escolar. E a habilidade que nós vamos trabalhar na aula de hoje é reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. Então, para nós começarmos essa aula, eu quero falar um pouquinho para vocês do sistema monetário brasileiro, porque o sistema monetário brasileiro é um sistema que utiliza muito bem a representação dos números racionais na forma decimal. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tem uma cédula de R$10 e duas cédulas de R$1, dessas que até já não tem mais, né, em circulação, foram retiradas de circulação. Creio que todos vocês conseguem reconhecer que nós temos a representação aqui de R$12. Esses R$12 eu posso registrar de maneiras diferentes. Por exemplo, escrevendo propriamente, né, R$12 ou com algarismos 1 e 2, escrever a palavra reais. E no sistema monetário, nós colocamos o símbolo do nosso dinheiro, que é o real, e registramos o 12 com uma vírgula. Essa vírgula nós chamamos de separador decimal. Então, no nosso sistema monetário, nós utilizamos a vírgula como separador decimal. O que significa esse separador decimal? Separa a parte inteira do número da parte decimal. É uma pena que eles tenham tirado de circulação as cédulas de R$1, porque se não tivessem tirado, eu poderia dizer o seguinte: a vírgula separa a parte do dinheiro que é nota, que é cédula, da parte do dinheiro que fica à direita ali da vírgula, que é composta por moedas. Mas, infelizmente, como foi retirada essa cédula de R$1, não posso dizer mais isso, né? Mas para vocês compreenderem, então, o que é um número decimal? Aí os alunos dizem, é um número que está escrito com vírgula. A definição matemática de número decimal é todo número que pode ser escrito como uma fração decimal. E o que é uma fração decimal? São as frações em que eu consigo escrever os denominadores como uma potência de 10. Por exemplo, denominador 10, denominador 100, denominador 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Então, a gente tem que tomar cuidado com registros de números decimais, porque no nosso país o separador decimal é a vírgula, mas tem países em que o separador decimal é um ponto. Por isso que a gente encontra, é muito comum a gente encontrar calculadoras que não utilizam a vírgula, utilizam o ponto. E a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque no nosso país nós utilizamos nós utilizamos a vírgula e não o ponto. Bom, para falar para vocês sobre essa parte que nós vamos estudar, que é a parte decimal, é a parte que está à direita da vírgula, né? No registro numérico, eu quero explicar para vocês o que é essa ordem, essa primeira ordem que fica à direita da vírgula. Ela é chamada de décimos. Ela nada mais é do que a unidade dividida em 10 partes iguais. No nosso sistema monetário, nós não temos essa moeda que representa uma parte de 10, né? Mas o sistema monetário americano tem a moeda de one dime. O que significa isso? Eu preciso de 10 moedas dessa daqui para compor $1. Então, seria essa a representação do décimo. A 10ª parte da unidade, a 10ª parte do inteiro. Já o centésimo, eu consigo mostrar para vocês no sistema monetário brasileiro. Essa moeda existe, que é a moeda de 1 centavo. E o que é 1 centavo? O que é 1 centésimo?
é a centésima parte da unidade, ou seja, a unidade dividida em 100 partes iguais. Uma dessas partes é o centésimo, no caso do sistema monetário, o centavo, tá? E nós não temos, eu desconheço, um sistema monetário que tenha a moeda que seria o milésimo, ou seja, uma unidade dividida em 1000 partes iguais, né? E uma dessas moedas seria o milésimo. Eu desconheço. Mas em prática seria isso. Então, à esquerda da vírgula, nós temos a parte inteira de um número, que nós já estudamos nas aulas anteriores. Os algarismos são dispostos no quadro valor de lugar, separados em ordens e classes, né? A mesma coisa vai acontecer agora com a parte decimal, que fica à direita da unidade, né? Da unidade simples. E a vírgula separando essa parte inteira dessa parte decimal. Então, observe que a forma de registrar, elas também se diferenciam, até para facilitar a nossa compreensão. À direita da vírgula eu tenho utilizado as iniciais com letras minúsculas, à esquerda com letras maiúsculas, tá? Então, o que nós temos aqui no primeiro registro? 1,00. No sistema monetário, todo mundo reconhece que essa escrita representa R$1. Como é que eu posso utilizar o quadro valor de lugar para fazer leitura desse número? Eu poderia ler uma unidade. Mas olha só, eu também poderia ler isso como 10 décimos. Ó, 10, último algarismo, décimo. Ou 100 centésimos. E é fácil de você compreender que essas equivalências, essas diferentes formas de se ler esse número, elas se equivalem. Então, quando eu digo 10 décimos, eu tenho a fração 10 sobre 10. E o que é 10 dividido por 10? É 1. Quando eu digo 100 centésimos, eu estou dizendo, no sistema monetário, eu tenho 100 moedas de 1 centavo. E o que é 100 moedas de 1 centavo? É R$1. Então, o quadro valor de lugar, ele está aqui sendo utilizado como uma extensão do conhecimento que nós temos do sistema de numeração indo-arábico, tá? Ele está destacado aqui à direita do separador decimal, da vírgula, e eu destaquei também em vermelho. Observem que eu fiz várias casas decimais à direita, mas é importante falar que ela não termina ali no bilionésimo, ela continua. A questão é que nós utilizamos mais os 3 primeiros algarismos que estão à direita da vírgula, né? Que é o décimo, centésimo e o milésimo, tá? Mas ele continua. Décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e assim por diante. Agora, eu quero que vocês entendam bem, compreendam bem como fazer leitura desses números utilizando o quadro valor de lugar, porque ele pode mostrar não só as equivalências entre as diferentes formas de se ler e escrever esse número, tá? Como ele pode mostrar conteúdos importantes que nós trabalharemos ainda esse ano no nosso reforço, que é a equivalência entre a escrita decimal de um número e a escrita fracionária desse mesmo número, tá? Então, na segunda linha, nós temos 12,3. Como é que eu posso fazer a leitura desse número? Posso ler uma dezena, 2 unidades e 3 décimos. Ou 12 unidades e 3 décimos. Agora, essa última leitura que eu vou fazer, ela é bastante importante, porque é ela que mostra que esse número é decimal. 123 décimos. Então, quando eu digo 123 décimos, eu tenho a representação, eu tenho na fala a representação de um número fracionário. 123 é o meu numerador, décimos, o meu denominador. 123 décimos é diferente de 1.203 centésimos. Não só na forma de registrar, mas na forma de ler e compreender também. Então, 123 décimos
se eu for utilizar o sistema monetário para explicar, eu poderia ter uma nota de R$ 10, uma nota de R$ 2 e 3 moedas de 10 centavos. Já em 12,03, eu teria uma nota de R$ 10, uma nota de R$ 2 e 3 moedas de 1 centavo. Então, é completamente diferente, né? A maneira de compor. E no caso da última linha, nós poderíamos ler 12 unidades e 3 milésimos, ou uma dezena, 2 unidades e 3 milésimos, também é correto. E 12.003 milésimos, essa última maneira mostra a forma que nós escrevemos, representamos esse número decimal na sua forma fracionária. É importante a gente entender que esse quadro valor de lugar, a leitura desses números no quadro valor de lugar, eles mostram como é que eu posso representar a escrita desse número, decompor a escrita desse número em diferentes maneiras. Então, por exemplo, eu já mostrei anteriormente uma unidade, ou 10 décimos, ou 100 centésimos, que se vocês observarem, se nós dividirmos 10 por 10, eu vou encontrar 1, e 100 por 100 também vou encontrar 1, então são equivalentes. Já em uma unidade e 3 décimos, eu gosto de ler 13 décimos, então eu leio. Notem que na leitura não aparece essa vírgula, ela vai aparecer no final, que mostra a ordem, né? Ou seja, onde é que parou esse último algarismo. E por que 13 décimos? Porque eu tenho uma unidade e 3 décimos. Mas o que é a unidade trocando por décimos, já que eu estou falando em 3 décimos? Então, uma unidade são 10 décimos. E 10 décimos mais 3 décimos são 13 décimos. Então, isso justifica a decomposição e isso justifica também a leitura desse número, tá? Da mesma forma, 2 unidades e 5 centésimos, que eu poderia ler 205 centésimos. Mas por que 205 centésimos? Porque em 2 unidades eu tenho 2 vezes os 100 centésimos, tá? Ou seja, 200 centésimos mais 5 centésimos, 205 centésimos. Essa é a questão que foi cobrada de vocês na avaliação diagnóstica. Ela diz assim: meu professor de matemática pediu para calcularmos raiz quadrada de 45 com aproximação até milésimos. A resposta que devo dar a ele é... Então, aqui ele não está pedindo para vocês calcularem qual o valor da raiz quadrada de 45 com aproximação até milésimos. Ela já foi calculada. Ele quer saber qual desses registros é que o aluno tem que apresentar ao professor, já que ele está pedindo com aproximação até milésimos. Mas o que significa aproximação até milésimos? Colocando cada um dos números fornecidos no quadro valor de lugar, eu tenho na letra A 67 décimos, na letra B 670 centésimos, na letra C 6.708 milésimos e na letra D 67.082 décimos de milésimo. Pois bem, como ele quer com aproximação até os milésimos, observando o quadro de valor lugar, o único número que está representado até o milésimo, porque é isso que o professor quer, é 6,708. Então, a alternativa C é a correta. Porque vocês sabem que um número, uma raiz quadrada não exata, é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais, né? E o professor quer que ele apresente essa raiz quadrada que não é exata com 3 casas decimais. Então, equivale a dizer com aproximação até milésimos. A decomposição 7 mais 0,04 mais 0,008 representa qual número decimal? Olha, uma estratégia boa para vocês resolverem essa atividade é o quadro valor de lugar. Ou a leitura considerando o quadro valor de lugar, que seria assim, 7 unidades ou 7 inteiros,
mais 4 centésimos, mais 8 milésimos. Então, e para fazer essa soma, note que nós temos um número inteiro e 2 números fracionários. Para somar a fração, nós temos que ter esses denominadores todos iguais. Então, a gente pode fazer trocas. Então, eu teria que trocar 4 centésimos por uma fração equivalente com milésimos, que seria 40 milésimos. Eu teria que trocar 7 unidades por uma fração decimal. E, no caso, uma fração que tenha denominador 1000, que seria 7.000 milésimos. Então, isso já me dá uma pista de que número é esse. A outra maneira é você colocar no quadro valor de lugar, representar. Muito cuidado com 7 inteiros, porque 7 inteiros são 7 unidades simples. Então, ele tem que ocupar essa ordem. 4 centésimos, então o último algarismo tem que parar na ordem da parte decimal dos centésimos. E 8 milésimos, o algarismo 8, que é o último algarismo do número, tem que parar no milésimo. Fazendo essa soma, nós vamos obter 7,048, ou seja, 7.048 milésimos. Veja os números abaixo. 1,48, 1,048, 1,0048 e 1,00048. O algarismo 4, ou seja, o símbolo, né? O símbolo 4 está ocupando a ordem dos milésimos no número e ele dá 4 alternativas. Ou seja, ele quer saber assim, nesses 4 números escritos tem o algarismo 4. Em qual deles ele está ocupando a ordem dos milésimos? Então, o que é o milésimo? É a ordem que vai ficar à direita da vírgula, especificamente em qual lugar? Então, observe no quadro valor de lugar. O algarismo 4, ele está ocupando a casa dos milésimos no número 1,0048. Então, o algarismo 4 está na ordem dos milésimos. No primeiro caso, ele está na ordem dos décimos, no segundo, do centésimo, e no último caso, ele está na ordem dos décimos de milésimos. Por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa C. Coloque em ordem crescente os números decimais 0,05, 0,5, 0,003, 0,057, 0,35. Essa é uma questão bastante importante que os alunos têm bastante dificuldade também em resolvê-la. Então, a dica que eu deixo para vocês é a seguinte: quadro valor de lugar. Coloquem, representem todos esses números no quadro valor de lugar. Trabalhem com trocas, ou seja, iguale as casas decimais, para daí comparar. Então, vejam bem o que é que eu fiz. Registrei no quadro valor de lugar cada um desses números, tá? E aí, agora, o que a gente pode fazer? Notem que no primeiro caso, eu tenho um número escrito até a ordem do centésimo, no segundo caso até a ordem do décimo, no terceiro milésimo e assim por diante. A minha recomendação é iguale as casas decimais. O que é igualar a casa decimal? É você trabalhar com trocas no sistema de numeração, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui o segundo caso, que acho que dá para ficar mais compreensível, que é 0,5. O que é 0,5? É 5 décimos. Seriam 5 moedas de 10 centavos. Vamos trocar tudo isso por moeda de 1 centavo. Quantas moedas nós teremos? Nós teremos 50 moedas de 1 centavo. É sobre isso que a professora está falando. São essas trocas que nós temos que fazer. Aí nós chamamos de igualar casas decimais. Por quê? Quando você iguala as casas decimais, toda a leitura vai parar na mesma ordem e aí fica fácil você comparar. Então, olha só, a leitura do número que está na primeira linha, 50 milésimos. A segunda linha, 500 milésimos. É maior. Terceira linha, 3 milésimos. Quarta linha, 57 milésimos.
a última linha, a quinta linha, 350 milésimos. Então, agora fica muito fácil você ordenar. Então, o menor número aqui, porque ordem crescente é isso, né? Você cresceu, estava pequeno, ficou maior, né? Ordem crescente, do menor para o maior. 3 milésimos é o menor dos números que estão aqui registrados. Em seguida, 50 milésimos. Depois 57 milésimos, 350 milésimos e 500 milésimos. Agora, na hora de dar a resposta, você tem que tomar cuidado, porque você tem que registrar conforme foi fornecido. Então, eu destaquei as cores para vocês perceberem isso, tá? Então, como ficaria o registro? 0,003, 0,05, 0,057, 0,35 e 0,5. Olha que interessante, escrita em ordem crescente. Muito cuidado com esse tipo de exercício, tá? Façam sempre o quadro valor de lugar, porque ele auxilia vocês a pensarem melhor, a registrarem, porque você está trabalhando com vários números decimais, tá? E pode enganar seu olhar. Isso aqui nós vamos deixar para nossa aula presencial, tá? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. E as dúvidas nós vamos tratar em sala de aula. Até a próxima.